Vamos mudar de assunto. Boa noite a todos. Entregue, assim eu Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. A gente tem uma noite de estudos tão maravilhosa como a de ontem, a de anteontem, a de sempre. Eu vou fazer a leitura do Minuto de Sabedoria. O Minuto de Sabedoria diz assim para a gente. Tem a ver com a página de hoje, hein? Do Paz e Renovação. Seja otimista. Procure subir e espere sempre que o melhor lhe aconteça. Embora as aparências sejam contrárias, confie em Deus, que está dentro de você, porque nele existe a solução de todos os seus problemas. Olhe para o lado certo da vida, para a felicidade e o progresso, e não detenha jamais sua subida. Seja otimista e há de vencer. Então, isso vem ao encontro das diretrizes lá do André Luiz, que vocês acabaram de estudar aí nas salas, né, e comentar. Eu vou pedir hoje para a Leila fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Leila? Vamos. Boa noite a todos. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, ao querido irmão João, por estarmos reunidos mais uma noite para esse estudo, que em família, que estamos formando essa família maravilhosa, que Deus possa nos abençoar, Senhor, todos os irmãos enfermos que se encontram nos hospitais, abençoando, Senhor, a cada um aqui presente, que possamos perseverar na nossa reforma íntima. Pedimos, Senhor, que envolva a nossa companheira Bia, para que ela possa fazer o nosso estudo da noite de hoje. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Leila. Vocês já comentaram a página do Paz e Renovação, que a gente está trabalhando hoje. São 10 maneiras de amar a nós mesmos, né? Mas quem vai fazer o estudo, né, a leitura e o comentário vai ser nossa querida Valquíria. Bem-vinda, Val. Bem-vinda, Val. Me senti abençoada de qualquer maneira. Senti que a oração era para mim, de qualquer maneira. Não tem problema. Vamos lá. Vou dividir a página aqui da leitura para que a Val possa iniciar o estudo dela. Bem-vinda, Val. Obrigada, gente. Boa noite. Hoje, com a autorização aí até da Adriana, que eu falei com ela, eu trouxe uma proposta diferente, que normalmente a gente lê o texto, né, e depois faz a reflexão. Mas como eu achei bem interessante o texto, né, como todos os outros, mas como são itens, né, que a gente precisa intensificar nas nossas vidas, né, e para colocar em prática, então eu vou começar, digamos assim, com a reflexão, e aí depois eu vou ler o texto, tá? Então, a mensagem é a número 33, né? 10 maneiras de amar a nós mesmos. Então, quando a gente ouve falar, né, em amor próprio, a gente meio que liga ao egoísmo, né? Acredito que seja porque a gente entende de forma equivocada, né, como que a gente deve se amar, né? O amor próprio, né, ditado pelo mundo, ele, no meu entendimento, ele é superficial, ele é externo, ele está ligado muitas vezes à vaidade, à beleza exterior. Então, assim, Jesus, quando ele disse, né, amar ao próximo como a nós mesmos, ele se referia a algo verdadeiro, né, duradouro, equilibrado e principalmente de dentro para fora, né?
ele não falou para a gente se olhar no espelho e ficar nos venerando e tal. Então, quem ama, né, apenas a sua beleza exterior, né, a sua própria, a sua imagem, digamos assim, o seu corpo, ele não se ama verdadeiramente, né? Então, esse texto de André Luiz, ele é muito interessante porque é um convite para que a gente possa pensar fora da caixa e que a gente possa ampliar o nosso entendimento, né, de amor próprio. Eu, pelo menos, lendo, né, esses itens, eu cheguei à conclusão que eu não me amo como Deus quer, porque são itens que não são fáceis, né, de colocar em prática. Muitas das vezes a gente não consegue controlar, a gente não consegue se controlar diante de uma ofensa, a gente não consegue perdoar diante de algo que a gente acha que o outro fez pela gente. Então, eu vou agora, né, ler o texto, conforme André Luiz, né, as 10 maneiras de amar a nós mesmos. Então, vamos lá. Primeiro, disciplinar os próprios impulsos. Complicado, né? É difícil, às vezes, a gente controlar, né? Eu sou muito impulsiva. Então, a gente precisa aí, se a gente se ama, né? Ou se a gente quer se amar mais ainda, a gente precisa disciplinar os próprios impulsos. Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. E essa produção é o quê? Produzir no bem, né? Produzir pelo outro, produzir sem esperar nada em troca, né? Sempre o serviço para Jesus, né? Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Quando eu estava lá no meu grupo, eles abordaram, né? Eu entrei na hora que eles estavam abordando justamente esse item, porque muitas das vezes a gente fala para o outro o que ele deve fazer e tal, e a gente mesmo não faz, né? Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. A coisa é difícil. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Evitar as conversações inúteis. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Ajudar a todos, sem exigir qualquer pagamento de gratidão. A gente tem que fazer pelo outro sem esperar que vai fazer pela gente e tal. E repetir as lições edificantes, tantas quantas vezes se fizerem necessária, né? Perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Então, olha aí, pelo menos estou tirando por mim, né? Eu cheguei realmente a essa conclusão. Falei, eita ferra, acho que eu não me amo, acho que eu estou meio equivocada aí dessa situação. Mas, e aí, tanto que quando eu comecei a ler o texto, falei, eu não estou conseguindo pegar, mas depois falei, claro, são coisas que muitas vezes a gente não coloca, eu não coloco em prática, né? Então, é necessário. Por isso que eu quis deixar esses 10 itens para o final, para fixar bem na nossa mente, para que a gente possa colocar em prática. E, como ele diz aí no final, se não deu certo hoje, a gente tenta amanhã e outro dia, porque quantas vezes se fizer necessário. Depois o meu grupo vai complementar, porque eles também trocaram ideias bem legais a respeito disso. É isso. Muito obrigada, Paulo, pelo teu estudo, pelas reflexões que você fez. Esses itens aí eu fiquei pensando naquele que fala evitar conversas inúteis. Aí eu fiquei pensando, mas será que a gente tem que falar só sempre o que é útil? Mas em que sentido do útil? Né? A gente pode achar que é só assunto sério, né? Útil no sentido da seriedade, mas não é isso. Útil no sentido do bem-estar, porque a gente gosta de jogar uma conversa fora, né? Às vezes, né? De falar coisas que não sejam política, que não sejam relativas à religião, outras coisas, é brincar com um colega, é falar coisas engraçadas. Eu acho que isso também é útil,
né? A gente não tem que entender o útil como uma coisa muito intelectual, séria, o tempo todo assim. Não, a gente precisa do momento da descontração e falar, entre aspas, o inútil, mas no sentido de que é útil para o nosso bem-estar. Eu fiquei pensando um pouco nesse item, achei muito interessante da gente refletir. Bom, a gente passa agora para os grupos. Val foi generosa, deixou bastante tempo aqui para que todos possam falar um pouquinho mais do que os 2 minutos e meio, que geralmente eu peço para vocês falarem. E aí eu vou começar, então, pelo primeiro grupo, que é o Ivone Pereira. Esse grupo ficou com o Alcides, com a Eliane, com o Jairo e com o Mário. Bem-vindos. Quem é que ficou porta-voz do grupo? Vou falar. Eba! Aluno bom é aluno falante. Isso Olha aí. só. Não é isso? Então, olha Isso. só, nós estávamos conversando lá e a Eliane estava falando sobre a frase aí do sofrimento, né, que é para receber o sofrimento como uma educação. E aí nós estávamos comentando que dificilmente a gente consegue perceber isso na hora, né? A gente só consegue perceber, às vezes, mais tarde, quando o sofrimento passa, quando ele atenua um pouco, é que a gente consegue fazer uma análise que aquele sofrimento serviu para nos deixar mais fortes, mais experientes, mais resistentes, talvez até mais abnegados. Então, na hora, a gente não consegue. Nós comentamos também que logo na primeira frase, né, de cara, ele diz disciplinar os próprios impulsos. Quase todas as outras frases são para disciplinar os impulsos, né? Quase todas são decorrentes dessa. Mas, tirando isso, tem uma parte interessante que ele fala para desculpar as faltas alheias, mas não desculpar as nossas. Aí nós também enveredamos por um lado do auto-perdão, que a gente não deve minimizar nossas faltas, nem camuflar as nossas faltas, nem fingir que elas não existem, também não dá. O que a gente tem que fazer é o seguinte: olha, realmente aconteceu, o que eu posso fazer para não tentar fazer? Reconhecer, que é uma forma de você conhecer a si mesmo e tentar não fazer mais. Ou seja, realmente aí você pode entrar pelo lado de não desculpar as suas faltas. Ou seja, eu fiz que eu possa não fazer mais essas faltas. E no último item, que é muito interessante, que diz que a gente deve repetir diversas vezes, né? Então, nós estamos aqui no Zoom diversas vezes, repetindo várias informações, desde lá de trás, né? 4.000 anos antes, lá vai, e a gente repetindo aqui com diversas pessoas, né? Diversos tipos de papagaio da nossa fauna aqui, cada um do seu jeito, com seu jeito de falar, uns papagaio, outros periquito, né? Os menorzinhos são periquitos, os maiorzinhos são papagaio. Então, a gente vai falando assim e vai tentando aprender com essa repetição, através da diversificação do modo de falar, do modo de expor, é que a gente vai, às vezes, captando certas coisas e vai fortalecendo a gente para que a gente possa aprender realmente a se amar. Muito bom, Mário. E é tão bom ouvir assim, o relato dos colegas aqui, né? De vez em quando comentam comigo no Zap, né? Ou quando me encontram. Que bom que está sendo esse estudo, quanta mudança, quanta transformação, quantas oportunidades que todos nós estamos tendo, né? Como você falou, uns mais papagaios, outros menos, né? Mais periquitos, mas todos falando um pouquinho, né? Compartilhando as suas ideias, falando, às vezes, necessariamente da sua vida pessoal, como uma catarse, né? Às vezes é necessário falar um pouquinho, buscar no outro, né? A compreensão, o ouvido, e a gente está aqui para isso. Então, o que o Mário falou é fundamental dentro desse nosso estudo. Muito obrigada, Mário. Eu passo aqui para o grupo Meimei, ficou com a própria Val, a Marlúcia, Regina e o Zé. Quem é que ficou responsável? Regina, bem-vinda, Regina. Bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Nós falamos sobre alguns itens, né, como disciplinar os próprios impulsos, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação, receber no sofrimento o processo de nossa educação como crescimento espiritual. E o 10, repetir as lições edificantes tantas vezes quanto se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos. Nós focamos muito nesse.
né? Sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. A maioria de nós compreende o que significa amar a outra pessoa. Provavelmente, os sentimentos de desejo intenso, admiração e investimento emocional entre a pessoa são familiares. Nós fazemos de tudo para nutrir nosso amor pelos outros. Mas, e quanto amar a nós mesmos? Esse pode ser um conceito estranho para muitos. O amor próprio é uma combinação de autoaceitação, autocontrole, diferente de autoobsessão, autopercepção, bondade e respeito próprio. O amor próprio é tanto conceitual, uma ideia de que você é digno de bondade e respeito próprio, quanto uma ação, porque você se trata com carinho e compaixão. Simplificando, o amor próprio é a autoestima positiva em ação. E a gente ainda falou também, que eu escrevi aqui, olha, se você modifica a sua atitude, você vai querer fazer o melhor, né, de nós para o outro. E é isso aí. Muito bom, Regina. Mudar as atitudes. E, às vezes, quando eu estou fazendo um exercício físico, eu fico pensando assim, que a professora da yoga sempre fala, conversa com o seu corpo, né? Se está doendo aqui e ali, e eu fico pensando, né, como o corpo deve agradecer, né, quando a gente está ali trabalhando por ele, no sentido de trazer saúde para o corpo. Não é, como a Val falou, só pensar no externo, né? Não, no ficar forte, não é isso, mas cuidar do seu corpo para que ele seja saudável, cuidar da sua mente para que as suas ideias sejam saudáveis. É assim que você se ama. Isso é amor por você, né? Muito legal. Obrigada, Regina, muito, muito lindo seu comentário. A gente vai para o grupo Emmanuel, ficou com a Leiloca, com a Soninha, Carlos e João. Quem vai falar pelo grupo? Boa noite. Bem-vindos. Obrigada, Carlos. Vamos lá. Todo mundo atendendo ao meu pedido de ontem, Mário falando, Carlos falando. A convocação compulsória. Estou adorando, vamos lá. 10 maneiras de amar a nós mesmos. Então, lembrei, né, que foi perguntado a Jesus qual é o maior e o mais importante dos mandamentos. A Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 36. Ou seja, quando o André Luiz nos convoca e nos dá os 10 mandamentos de amar nós mesmos, né, como exercício, na verdade ele está nos chamando para que seja cumprida a lei, né? Por que isso? Porque não podemos dar aquilo que não temos. Para me amar e dar amor, primeiro preciso me amar. Tá? Então, foi o grupo comentou sobre, o pessoal sempre comenta sobre o sofrimento. E por que sofremos? Porque não cumprimos a lei. E quando a gente não se ama, a gente também já está deixando de cumprir a segunda maior lei, para Deus sobre todas as coisas. Tá? Particularmente, o item que eu me apeguei mais foi o porquê. Nós somos bons conselheiros, a gente conhece, já estudamos bastante. Todos os itens aqui eu caio ainda muito. Esse é o pior de todos, que me incomoda mais, que a gente dá o conselho e na hora que vem a prova, a gente ainda cai. A gente não faz o que aconselhou as pessoas. Item 10 também, esse hoje eu tenho como melhor, não desanimar. Tentar manter a esperança. E André Luiz nos convoca como? Colocando-nos a ser de hoje e sempre. E depois, no minuto de ele complementou, sendo otimista, confiando em Deus. Fico por aí. Muito bom. É exatamente isso, Carlos. Excelente. E quando você fala aí
Ah, você falou alguma coisa, eu ia comentar, acabei esquecendo. Ah, das leis de Deus, né? Porque sofremos, né? Porque nos afastamos das leis. Mas elas estão na nossa consciência, né? A gente vem com elas, mas a gente sofre, a gente se afasta. Eu fiz o curso do Livro dos Espíritos. São as escolhas diárias, né? Exatamente. Quando eu fiz o Então, Livro dos Espíritos, eu lembro que a pessoa que deu o curso para a gente, ele era até um médico, lá no Eurípides de Passanufo. Ele sempre, brincando, falava assim, eu vim ao mundo para sentir dor, não para sofrer. Nós viemos para sentir dor, não para sofrer. E eu achava aquilo, eu não conseguia entender muito bem, mas a ideia é essa, a dor todos nós vamos sentir, a mente, o corpo físico, mas o sofrimento é uma escolha. Daí é o que tem a ver com o que o Carlos falou. O pessoal fala, eu não lembro direito, o sofrimento, a dor é necessária ou obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Tem uma frasinha aí que agora eu esqueci. A dor é necessária. É fato, é necessária, mas o sofrimento é opcional. É inevitável. A palavra é essa, inevitável. Exatamente. Vamos sentir dor, agora mas sofrer. o sofrimento é opcional. Isso aí, vamos ficar aqui estudando bastante para a gente ficar bem próximo das leis de Deus, para que a gente possa sofrer menos, pelo menos, né? Vamos lá. Obrigada, Carlos. Está para Herculano Pires, com um grupo com 3 meninas e um menino. Iris, Neide, Sâmia e o mosquiteiro Roberto. Vai falar hoje? Isso aqui. Hoje eu vou falar, depois daquela... Puxãozinho de orelha. Chamada de ontem. Chamada de ontem, aquela puxão de orelha, as 3 me botaram direto. Hoje é você, não tem jeito. Pessoal, eu gostei. Eu gostei muito do estudo, das reflexões da Valquíria, porque veja o seguinte, eu entendo quando nós pegamos uma mensagem feito essa do André Luiz, eles têm, vamos dizer assim, um objetivo. Qual é o objetivo principal? O objetivo principal é nos chamar a atenção para o aspecto verdadeiro, o valor verdadeiro do amor que nós temos que ter por nós mesmos. Com um grau de compreensão menor no passado, a gente talvez achasse que amar a nós mesmos é a gente se locupletar financeiramente, a gente fisicamente ter uma boa aparência e, vamos dizer assim, e uma série a gente se satisfazer emocionalmente do ponto de vista da nossa vaidade, do nosso orgulho. E o André Luiz nos chama, com essa mensagem, a atenção para os verdadeiros valores do amor que nós temos que ter por nós mesmos, que são aqueles valores que vão nos possibilitar o crescimento espiritual, que é o objetivo de todos nós que estamos aqui, né? Que estamos aqui nessa experiência, né? Que estamos aqui nessa experiência. E depois, o André Luiz, com esse objetivo principal dele, evidente que é esse, né? Nós olharmos o amor próprio do ponto de vista do espírito, do ponto de vista da criatura que efetivamente vai fazer o bem a si mesmo, né? Porque se eu achar que me amar dar vazão ao meu orgulho, ao meu egoísmo, eu não estou fazendo bem a mim mesmo, né? O objetivo do verdadeiro amor a si mesmo, como também o Carlos abordou, né? É a gente amar a nós da mesma maneira que temos que amar o próximo. Como amar o próximo, como nós nos amarmos de uma forma equivocada, de uma forma materialista, de uma forma primitiva, a gente vai amar os outros também dessa maneira. Então, evidente. Depois, o André Luiz nos detalha, né, em 10 itens, coisas que nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. E, no final, ele coloca, de uma forma muito importante, que nós não vamos conseguir fazer isso de primeira. Como o Mário falou, é tudo aos pouquinhos. Nós vamos cair do cavalo
inúmeras vezes. O importante é a gente não ter a pretensão, não ter a vaidade de achar que nós somos aquilo que nós não somos ainda. Nós queremos ser, temos que perseguir aquele objetivo, mas nós ainda não somos aquilo que gostaríamos de ser e que seremos um dia. E, então, com isso, nós temos que ter a humildade e a compreensão, a energia para caiu. Até eu estava falando assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque nós vamos precisar fazer isso muitas vezes, não é verdade? Para poder... será que eu me amo? Hoje eu vou depois ler essas páginas, esses itens aqui devagarinho, para saber se eu realmente estou me amando ou não, entendeu? É isso aí. Estudar de novo, reler. Muito bom, Roberto. Eu acho que a gente, lá na classe dos espíritos imperfeitos, são 5, né, de acordo lá no livro dos espíritos, a gente está naquela classe, ou pelo menos está querendo chegar naquela classe de pseudo-sábios, né? A gente acha que sabe, mas a gente não sabe, não, rapaz. Sabe, não? A gente está ali, ó, no intermediário, mas dentro do grupo dos imperfeitos. Isso, de certa forma, é a vaidade, né? É a nossa vaidade que faz com que a gente acha que sabe, de repente a gente tropeça, cai de cara no chão, né? Exatamente. A gente tem que entender que nós estamos, nós já sabemos que precisamos conquistar e o caminho a seguir. Exato. Mas a gente tem que ter consciência de que a gente tem essas fraquezas. Exatamente. Vamos continuar estudando, a gente vai conquistando, né, aquilo que Jesus espera de nós. Obrigada, Roberto, por falar hoje. Estávamos com saudade dos seus comentários aqui para o grupo todo, não só lá na sala, como que é isso? Carlos, obrigado pela paciência. Nada. Muito obrigada. A gente vai para o último grupo, que é o Bezerra de Menezes. Ficou com a minha irmã, a Ana, com o Jorge e a Olívia. Chegou mais alguém depois, que eu não tenho anotado? Acho que não. Não, né? Vai falar, Jorge, então? Falar. Não vi nenhum encarnado a mais lá não no grupo, tá? Se tinha mais alguém lá, era desencarnado. Eu vou falar, não é que eu quero não, porque eu fiquei com tanto medo de você ontem. Então, estou apavorado, então eu vou falar. Vou até me esconder. Deixa eu lá. Bom, a gente falou de muitos assuntos, né? O texto é muito grande, mas vou falar dos pontos principais. A Olívia até encerrou com uma frase muito interessante, que ela falou que a gente só ama quem a gente conhece verdadeiramente. E conhecer a si mesmo, né, é importante, né? Porque o mais próximo de nós mesmos somos nós. Então, temos que conhecer a nós mesmos para que a gente possa verdadeiramente se amar. Ela lembrou disso daí, colocou no finalzinho, eu achei interessante. No início, a gente falou sobre o item do ser impulsivo, como é difícil isso, pelo egoísmo, pelo ego, enfim, né? E aí a Olívia estava meio que desanimando, e aí nós puxamos o item que o Roberto falou agora, que está lá no final. Que, na verdade, o importante é ter a consciência desses itens. Se a gente tem consciência desses itens, a gente vai buscar naturalmente esse caminho e vai acabar, em algum momento, chegando nessas virtudes, né, que não deixam de ser 10 virtudes, né, ou um caminho também lá para os seres perfeitos. Outro item que a gente falou bastante foi a importância do trabalho, né, principalmente do trabalho na caridade, porque a mente vazia, a mente parada, ela atrai coisas ruins. Então, trabalhar é muito importante, seja o trabalho que for, principalmente se for na caridade, no bem. E a Ana mencionou também o trabalho como terapia, né, em que, em muitas situações, ela usa o trabalho para se acalmar, como terapia, ou até como preparo para outros tipos de trabalho. E quando faz o trabalho, ela sempre faz com amor. Ela deixou isso bem claro, que é o que ela objetiva, né? A gente falou um pouquinho também sobre a questão do perdão, né? Que eu esquecer as faltas alheias, às vezes é difícil e tal, a gente sabe, mas é importante, e eu acrescento aqui, importante principalmente conosco mesmo, né? Se a gente não aprender a se perdoar, a gente também não vai conseguir aprender a perdoar o próximo. Eu falei bastante, né, coloquei lá, elas concordaram sobre o item de praticar. Isso tudo tem que ser praticado, não apenas estudado. E quanto mais você pratica, mais você entende, mais você melhora, e na segunda vez você faz melhor, na terceira, e assim adiante. Eu até comentei como músico amador, eu compreendo isso. Quanto mais você repete a peça, estuda, uma hora você faz até, né, meio que naturalmente, né?
eu acho que foram esses os pontos principais. A gente falou bastante coisa, mas eu acho que foram esses os pontos que a gente se prendeu mais e que a gente chegou num consenso. É isso aí. Excelente. Muito bom. Comentários excelentes aí do Jorge, de todos que participaram do nosso estudo hoje, né? Excelente estudo da Val também. Muito feliz de estar vendo a participação de todos. Vou pedir João Ricardo para fazer a nossa prece final, tá bom, João? Você ficou muito quietinho essa semana. Vamos lá. Tá bom. Senhor Jesus, protetores da nossa casa, irmão João, amigos de estudo, que a gente possa ser envolvido pelas palavras de todos aqui, nas reflexões, para que a gente possa praticar cada vez mais, né? Nos armarmos cada vez mais, como diz o texto, que isso seja fonte de interiorização de conhecimentos, sentimentos, e que nos leve realmente à evolução espiritual contínua. A gente fazendo sempre um pouquinho mais, no esforço contínuo, a gente com certeza vai conseguir trilhar o caminho correto, o caminho do aprendizado constante, e sem deixar nunca de faltar a prática, né? Que a gente sempre pense que a gente está sempre errando, e antes de criticar qualquer pessoa, dar conselho, como diz o texto, que a gente olhe para os nossos problemas, nossos defeitos recorrentes, e tenhamos cada vez mais humildade, né? Que essa humildade possa entrar em nós, deixando de lado o egoísmo e os sentimentos mais inferiores. Que todos sejamos abençoados e que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, João. Muito obrigada pela tua prece. A gente vai terminando com uma música. A música que eu escolhi hoje fala sobre a semente do alto amor, né? A gente falou muito sobre o amor por nós mesmos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Visões, velhas concepções
É isso aí, gente. A semente do alto amor não tem sombras, só tem luz. É isso que essa música nos diz. Beijo no coração de vocês e muito obrigada por essa noite maravilhosa mais uma vez. Beijo, gente. Até amanhã. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Até amanhã. João. Até amanhã. Fala, Alcides. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.